Olá, turma! Nós vamos apresentar agora os conceitos iniciais sobre as leis de Newton. Bom, vamos supor um corpo sobre uma superfície lisa e inicialmente em repouso. O que acontece se uma força horizontal passar a atuar sobre ele? Então, nós temos aí um vetor representando a força horizontal sobre esse corpo que está inicialmente em repouso. Então, naturalmente, o corpo vai adquirir uma velocidade. Essa velocidade vai ser variável, não vai ter sempre o mesmo valor. Então, o corpo vai realizar um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos supor agora que um corpo está sobre uma superfície lisa, inicialmente em repouso. Só que agora acontece que duas forças orientais de mesma intensidade, ou seja, do mesmo valor, e sentidos contrários, vão atuar simultaneamente sobre ele. Então, eu tenho aí a força F na horizontal para a direita e a força menos F na horizontal para a esquerda. O que vai acontecer? O corpo vai permanecer em repouso, porque as forças são iguais, de mesma intensidade e em sentidos opostos. Bom, agora vamos supor que um corpo está em movimento, como mostra aí a figura. Ele tem uma velocidade inicial. O que acontece se uma força horizontal, no mesmo sentido do movimento, passar a atuar sobre ele? Então, a gente tem uma força horizontal no mesmo sentido da velocidade V0. Acontece que o corpo vai aumentar a velocidade. Então, se a velocidade não é constante, o movimento é retilíneo, uniformemente variado e acelerado, força e velocidade na mesma direção e sentido. Vamos ver o que acontece agora com o corpo sobre uma superfície lisa, inicialmente em movimento, só que agora vai atuar sobre ele uma força horizontal no sentido contrário ao movimento. Observe que a força F está no sentido contrário ao sentido de movimento do corpo, que é indicado aqui pelo vetor velocidade. O corpo vai diminuir a velocidade, então a velocidade vai variar, não é constante. O movimento é retilíneo uniformemente variado, retardado, com diminuição de velocidade. Nessa situação agora, vamos supor um corpo sobre uma superfície lisa e inicialmente em movimento. Vai atuar nele duas forças de mesma intensidade e sentidos contrários. O que vai acontecer? O corpo vai permanecer com a velocidade que ele está, ou seja, um movimento retilíneo uniformemente variado. A aplicação das duas forças no mesmo corpo em sentido contrário vai caracterizar a situação de que uma vai anular a outra, o corpo continua com a mesma velocidade que ele tem. Bom, então, nós temos o seguinte: em todos os casos em que a força resultante for nula, o corpo permanece como está. Então, no primeiro caso, só tinha uma força atuando no corpo. Como é que o corpo ficava? Acelerado. Depois, duas forças de sentidos contrários, fazendo com que o corpo permanecesse em repouso. Na outra situação, o corpo está com uma certa velocidade, uma força F é aplicada a ele. O movimento é uniformemente variado, acelerado. Quando a força for de sentido contrário no corpo em movimento, o movimento é retardado. Se o corpo está em movimento e duas forças atuam sobre ele na mesma direção e em sentidos contrários, ele permanece na mesma condição que ele estava, que é com essa velocidade V0 sem mudar de valor, ou seja, um movimento retilíneo uniforme. Então, nos casos em que a força resultante for nula, o corpo permanece como estava, que é na situação aqui, ó,
em que elas têm mesma direção, mesmo valor e sentidos contrários. Assim, conclui-se que a matéria possui uma tendência natural de permanecer como está, ou de resistir à mudança de velocidade. A essa tendência natural foi dado o nome de inércia. Tendência natural que os corpos têm de permanecer em seu estado natural, de repouso ou movimento retilíneo uniforme. A inércia de um corpo é proporcional à sua massa. Assim, pode-se considerar a massa como a medida de inércia de um corpo. Então, enuncia-se a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, da seguinte forma: todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas. Esse é o princípio da inércia. Então, devido à sua inércia, um corpo tende a manter-se em seu estado de equilíbrio. Podemos classificar o equilíbrio de duas formas. O equilíbrio pode ser dinâmico, porque ele pode estar em equilíbrio, mesmo estando em movimento, se esse movimento for de velocidade constante, ou seja, um movimento retilíneo uniforme. E existe um movimento estático, o equilíbrio estático, em que o corpo está em repouso, certo? Então, o equilíbrio pode ser dinâmico, com o corpo em movimento, sendo que esse movimento é retilíneo uniforme, ou um equilíbrio de repouso, de velocidade igual a zero. Então, vamos ver um exemplo. Considere um homem no interior de um ônibus que está em repouso. Se o ônibus acelera, o homem tende a permanecer em repouso em relação ao solo e, por isso, sente-se projetado para trás, certo? É um exemplo clássico do princípio da inércia, da primeira lei de Newton. Se inicialmente ele estava em repouso dentro do ônibus, que também estava em repouso, quando o ônibus muda essa situação de repouso, ou seja, quando ele acelera, o homem tende a permanecer em seu estado natural, que era de repouso. Vamos ver outro exemplo. Considere um homem no interior de um ônibus que está em movimento com velocidade constante. Se o ônibus frear, o homem tende a permanecer com a velocidade constante e irá se sentir projetado para frente. Ou seja, se ele estava em movimento, a tendência é que ele continue em movimento. Esse fato justificado pelo princípio da inércia. Vamos agora considerar um caso em que uma força resultante diferente de zero atua sobre um corpo. O que ocorre com a velocidade do corpo? Então, a gente tem aí a força F na horizontal para a direita, atuando sobre esse corpo. Então, se a força é constante, o corpo varia de velocidade a uma taxa também constante, ou seja, o corpo realiza um movimento retilíneo uniformemente variado. Se tornarmos a intensidade da força maior, o corpo sofrerá uma variação de velocidade com uma taxa ainda maior. Quanto maior a força, maior a variação da velocidade. Então, se a força é constante, o corpo varia de velocidade a uma taxa também constante, ou seja, o corpo realiza um movimento retilíneo uniforme. Quando a gente aumenta a força, então a taxa de variação também vai aumentar. Observe também uma variação na aceleração adquirida quando se varia a massa do corpo ao ser submetido à ação da força F. Então, a massa diminuiu, vamos considerar, né, a ilustração azul era maior, a força é a mesma, nesse caso, o corpo varia de velocidade mais rapidamente. Assim, pode-se concluir que
Um corpo submetido a uma força resultante diferente de zero adquire uma aceleração inversamente proporcional à sua massa. Analisando graficamente, temos o seguinte: na horizontal, valores de aceleração, na vertical, valores de força. Força F1, aceleração A1. Força F2, aceleração A2. Força F3, aceleração A3. O que nós temos aqui é esse gráfico em que a relação força sobre aceleração vai ter sempre o mesmo valor, vai ser constante. Então, força é uma constante, fazendo produto dos meios igual ao produto dos extremos, vezes a aceleração. Nesse caso, dos exemplos usando blocos, a constante é a massa do corpo. Dessa forma, enuncia-se que força resultante, que é a resultante de todas as forças que atuam no corpo, ela é igual à massa vezes a aceleração que o corpo adquire. Note que o vetor aceleração aponta na mesma direção do vetor força resultante. Se a aceleração aponta na mesma direção e sentido do vetor velocidade, o movimento é acelerado. Caso contrário, o movimento é retardado. Então, nós temos força resultante igual a massa vezes a aceleração. No sistema internacional, a força é dada em newtons e a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, 1 newton é o mesmo que 1 quilograma, que é a unidade de massa, vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração no sistema internacional. Certo? Então, ali no slide anterior, nós temos o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Vamos ver agora a lei da ação e reação. Para toda ação, há sempre uma reação oposta e igual às reações mútuas de dois corpos entre si. São sempre iguais e... Vamos ver um exemplo de ação e reação. Para caminharmos, por exemplo, empurramos o solo para trás e o mesmo nos empurra para frente. Então, nós temos a ação e a reação. Duas forças de mesmo valor e em sentidos contrários. Outro exemplo. Para nadar, a nadadora puxa a água numa direção e sentido, aplicando uma força, e vai existir a reação em sentido contrário. Daí o corpo se desloca por conta dessa ação que empurra a água para frente, para trás, e a água empurra o corpo da nadadora para frente. Duas forças de mesmo valor, mesma direção e sentidos contrários. Outro exemplo, na explosão de um foguete expelindo gases, a ação, o deslocamento do ar aqui durante a explosão faz com que nesse deslocamento surja uma reação, que são os gases empurrando o foguete para cima. Ação e reação, elas atuam em corpos distintos e, portanto, elas não são canceladas. A ação e a reação apresentam mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, mas as acelerações adquiridas pelos corpos dependem de suas massas. Essa é a lei da ação e reação. Bom, nós vimos nesse material os conceitos básicos das leis de Newton. Primeira lei, que é o princípio da inércia. Segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei, que é a lei da ação e reação, que a toda ação existe uma reação
de mesma intensidade e sentido contrário. Agora vocês vão responder os testes que eu vou colocar como atividade e a nossa próxima aula será a resolução de questões sobre as leis de Newton aplicada a sistemas de objeto.